A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, os inscritos do canal Intercessor Wellington Lucena. Aqui é o mesmo Intercessor Wellington trazendo mais um vídeo de edificação para o canal. Meus irmãos, eu estou aqui, em outra área da cidade de Poté. Cidade aqui, gente, parece uma roça, se vocês forem ver. Porque aqui é muito rural, né? Muito assim, cidade muito parada. É uma cidade que não tem indústria, então as coisas acontecem mais nesse setor rural mesmo. Gente, eu vim compartilhar para vocês uma experiência que eu passei ontem. Deixa eu pegar o foco da luz aqui, porque gente, o sol hoje está quente. Eu tive uma experiência ontem que um anjo falou comigo. Um anjo falou comigo. Nós estamos chegando à época do frio. E eu vou ser sincero para vocês, eu odeio frio, gente. Olha o bambuzal. Eu não gosto de frio, não gosto. Não me adapto ao frio, nunca gostei, eu gosto de calor. E ontem eu fiz um lanche, né? Fui na lanchonete, comi um lanche e fui embora para minha casa. Quando foi cerca de 8h30 da noite, para minha casa não, lá para a lavanderia. Quando foi cerca de 8h30 da noite, eu coloquei um filme de Jesus, né, que estava passando, estava salvo no meu computador. Porque hoje, gente, a fúria de Satanás está tão grande contra a minha vida que eu tô quase uns 6 dias sem internet. Uns 6 dias, por quê? Porque eu tenho a mesma empresa de internet, ela fornece a da minha casa e a da minha lavanderia, do meu apartamento e da minha lavanderia. Aí eu sei que foi agir de Satanás mesmo. Os boletos lá da lavanderia, da internet, tá em dias, estão todos pagos. Mas lá do meu apartamento, eu pedi até para bloquear a internet, que eu quase não tô ficando lá. Aí eles alegaram que diz que tem um boleto lá no início do ano, quando eu contratei, que diz que não foi pago e já foi lá e cortou minha internet. Ou seja, é fúria de Satanás. Mas eu já estou juntando dinheiro já para pagar. Só que eu vou falar uma coisa, ficar 6 dias sem internet é osso, viu? É osso demais. E me prejudica. O irmão Francisco Evangelista ia marcar uma live comigo. Eu nem pude fazer essa live porque eu estou sem internet. Muitos irmãos estão tentando entrar em contato comigo por videochamada. Não está conseguindo. Eu mesmo, esse vídeo aqui que eu estou fazendo, na hora que eu for publicar, eu vou ter que usar o Wi-Fi lá da loja. Assim, não existe isso não. Todo mundo que eu conversei falou comigo, falou, senhor Wellington, isso não existe não. Entendeu? Uma coisa é sua internet vinculada à sua empresa, outra coisa é sua internet vinculada à sua casa. Eles não podem cortar a internet da sua empresa com uma dívida que está lá de sua casa, mas é o agir das trevas. Eu poderia até processar essa firma, mas não vou fazer isso não. Segunda-feira eu vou conversar com a mulher lá, ela falou para eu procurar ela na segunda, para a gente resolver isso aí. Que está me prejudicando demais, gente. Me prejudicando demais. E é o agir de Satanás mesmo. Satanás está fazendo isso para interromper o meu trabalho na internet, no sentido de divulgar a palavra, trazer uns vídeos de edificação. Então, quando ele consegue uma brechinha, gente, ele ataca com fúria. E ele ataca com força. Eu vou andar mais um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Aí, gente, deixa eu falar essa experiência aqui que aconteceu. Eu salvei no meu computador os vídeos do pastor Ken Atsushi. E salvei também um filme falando sobre Jesus Cristo. Olha uma aguinha aqui, ó. Aguinha escorrendo. Aí eu salvei um vídeo falando um filme sobre Jesus Cristo. Acho que é um filme bem antigo. Acho que é 6 horas. Aí aquele frio, eu peguei o colchão, coloquei lá na sala da lavanderia e fui... nunca tinha visto esse rio aqui não. Esse é o rio Potézinho. Opa. Barulhinho é gostoso, né, gente? Barulho de água. Aí, gente, eu peguei... Vou encostar até mais pra cá. Esse barulhinho de água é bom demais, eu gosto. Acalma. Aí, gente, eu peguei e coloquei o colchão e fui deitar lá e tava fazendo muito frio, né? Deitei, comecei a assistir o filme. E eu tava com muito sono, muito sono. Aí comecei a assistir o filme, eu dormi. Só que
Teve uma hora que eu acordei, aí eu comecei a sonhar, fui tendo alguns sonhos, né? Teve uma hora que eu acordei, que eu senti aquela voz falando comigo, uma voz diferente, falando comigo assim, né? É uma voz como se fosse me acalmando, mas a voz falando comigo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você está passando por isso, mas depois vai melhorar, isso é só uma fase, tenha ânimo, entendeu? Você não está abandonado. Aquela voz de consolo falando comigo, só que a voz é a vozinha na mente, gente, não era que eu escutava a voz de forma audível, não. A voz, ela não tinha um som externo, não. Era uma voz que vinha na minha mente. Só que a voz, eu percebi que aquela voz não me era familiar. Eu ficava assim, gente, eu estou escutando uma voz me dando conselho, mas aí eu pensando comigo. Eu fui pensar depois. Eu pensei, essa voz não é uma voz familiar a mim. Essa voz não é do Espírito Santo, porque eu tenho familiaridade com o Espírito Santo. Eu sei como é que é a voz do Espírito Santo. A voz não era de Jesus, porque eu creio que a voz de Jesus é uma voz mais impactante. Se eu não me engano, eu escutei a voz de Jesus falando comigo uma vez, só falando assim, você não é órfão. É uma voz muito mais impactante, é uma voz doce, é uma voz diferente. Só que essa voz era totalmente diferente que eu já escutei. Aí quando foi hoje de manhã, em espírito, eu orei a Deus, conversei com Deus em espírito e abri a palavra para Satanás nem saber. Estou revelando agora aqui através desse vídeo. Então em espírito eu conversei com Deus, com o Senhor Jesus e falei, Senhor, quem foi aquela voz que falou comigo ontem? Aí Deus me deu Atos capítulo 12, versículo 7 ao 11. Que é aquela parte da Bíblia que fala que o anjo foi libertar Pedro da prisão e conversou com ele. O anjo conversou com Pedro. Entendeu? Depois vocês leiam lá, Atos capítulo 12, versículo 7 ao 11. Que fala lá que o anjo do Senhor veio libertar Pedro da prisão, viu gente? Não foi Paulo não, Pedro da prisão. Então Pedro foi liberto e o anjo do Senhor foi lá e o libertou. E o anjo conversou com ele. Mas assim, na hora que aquela voz falou comigo, eu já tinha certeza que era um anjo. Satanás não era, porque eu já escutei a voz de Satanás. E Deus, eu não vi, gente, vocês têm que compreender que eu não vi o ser que falou, que estava conversando comigo. É como se eu estivesse deitado e a voz vinha. Era como se ele estivesse no meu lado, mas eu não via. Aí eu escutei, né, aquela voz falando, uma voz diferente. Não era aquela voz impactante, era uma voz parecendo até voz humana, gente, parece. Eu não sei explicar, eu sei que era uma voz diferente da voz do Espírito Santo e da voz do Senhor Jesus Cristo. Falando comigo, falou assim, ó, não se preocupe, você está sendo cuidado, isso aí vai passar, isso é uma fase, tenha fé em Deus, entendeu? Você está sendo provado, se acalme, olha o solzinho, ó. Apesar que o sol tá forte, viu gente? Tá vendo a área aqui, esse lugar pode ter a área toda rural. Então essa voz falava comigo, falava isso, para eu não me preocupar, que eu tô sendo provado. Agora melhorou o sol. E falava comigo, é como se fosse uma voz de consolo. Aí hoje eu peguei e orei e pedi a Deus, falei, Senhor, quem foi que falou comigo? Aí Deus mostrou na palavra. Atos 12, versículo 7 ao 11. Gente, o Espírito Santo, por incrível que pareça, ele conversa todo dia comigo. Mas quando eu falo que o Espírito Santo conversa todo dia comigo, não é no sentido que ele todo dia está me trazendo revelação, trazendo mistério. Não, ele conversa comigo no sentido assim, ele me ensina. Vou dar um exemplo aqui, ó. O meu relógio de parede, a pilha acabou. A pilha, né? Acabou não. A pilha esgotou e o relógio parou de funcionar. Aí eu já fiquei pensando assim, né? Meu Deus, o dinheiro tá tão curto. O dinheiro tá tão curto e quando a gente tá aprovado, gente, né? Até dinheiro fica... O dinheiro é a conta mesmo, porque as coisas encareceram tudo. Aí eu pensei, o dinheiro tá tão curto, ainda vou ter que comprar pilha aqui. Quando pensa que não, passou um tempinho, aí eu escutei aquela voz falando comigo, ó.
vai naquela balança que você não usa, que lá tem pilha, e ela tá parada, pega aquela pilha e coloca no relógio. Eu fui lá e obedeci a voz. Vocês estão me entendendo como é que o Espírito Santo fala comigo? O Espírito Santo, ele conversa comigo todo dia, dando esses aconselhamentos, tipo assim, coisa que às vezes você nem tá lembrando, vem aquela voz e fala com você. Então o Espírito Santo falou isso comigo, entendeu? Passou um tempinho, o Espírito Santo falou assim, ó, você tem uma balança que tá guardada, vai lá naquela balança, tira aquela pilha e usa no relógio. Eu fui lá e fiz isso, e realmente a balança estava parada. Aí a pessoa pergunta assim, mas como é que você sabe que não é coisa de sua cabeça? Gente, tem hora que você está passando por tanto problema, você acha que você vai lembrar de uma balança que você não está usando, que está lá guardada, não sei aonde, você não vai lembrar disso. Isso é o agir de Deus, é o agir do Espírito Santo que fala com você, entendeu? Teve um inscrito que teve um dia que me perguntou a respeito daquela sopa que eu ensinei, né? Aí a pessoa falou assim comigo, ô irmão Wellington, como é que você sabe que o Espírito Santo é perder tempo com você para te ensinar a fazer uma receita de uma sopa? Ô gente, por incrível que pareça, isso não é questão de tempo, perder tempo não. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele tem essa função de nos ensinar, de nos auxiliar. Porque o que aconteceu? Em primeiro lugar, eu vou explicar como é que foi com aquela sopa. Eu fui no supermercado no dia e eu percebi que o preço do inhame ou cará estava mais barato que o preço da batata inglesa. Muito mais barato. Porque as coisas subiram demais, gente. Subiu muito, muito mesmo. Verdura, legume, então, tá. Carne, daqui um dia é só rico que vai comer carne. Eu não sei na região suas aí, mas carne aqui tá um absurdo. Aí, no dia que eu fui fazer compra de verdura no supermercado, eu percebi que o preço do inhame estava mais barato que a batata. Aí eu falei, vou levar inhame e vou levar uma cenoura, que eu gosto de fazer salada de cenoura. Só que quando eu cheguei lá na minha casa, aí veio o Espírito Santo, que eu sei como é que é a voz dele. Ele falando, ó, faz uma sopa, corta o inhame, faz isso, assado, você vai ver que é gostoso, sabe? Ele não vou mentir não, ele não falou pra mim que ia ficar gostoso, ele só falou assim, ó, faz uma sopa, corta o inhame, rala a cenoura e faz. Só que eu pensei assim, será que esse trem vai ficar bom? Ô gente, eu obedeci a voz do Espírito Santo que eu falei, eu sei quando o Espírito Santo tá falando comigo, eu sei como é que ele fala, a voz dele como é que é. Aí eu fui lá e fiz a sopa e ficou gostoso. Sem mentira nenhuma. Então, aos olhos humanos, a gente pensa assim, será que esse trem vai ficar bom? Só que quando eu fiz, ficou gostoso, é tanto que eu fui lá e tornei repetir, e gravei e ensinei a receita aqui. Eu vou falar outra coisa para vocês. Teve uma época atrás aí, que eu comecei a fazer pastel e vender. Os pastéis eu fazia até lá na lavanderia. Eu tinha mais funcionários, né? Tinha 2 moças trabalhando comigo. E enquanto elas mexiam com roupa, eu peguei e fui fazer pastel para vender. Pisei no cocô de cavalo aqui, gente. Também que é de cavalo. Tá cheio aqui. Aí, gente, eu fazia pastel, aí eu sou bom na cozinha, graças a Deus. Aí eu tava fazendo pastel de carne, né? E o pessoal sempre elogiando. Só que depois eu peguei e falei assim, eu tô precisando fazer um pastel diferente. Eu tô precisando fazer um pastel de pizza. Aí teve um dia que eu sonhei. No sonho, veio uma receita e assim, no sonho apareceu uma receita. Eu acordei e eu peguei e anotei essa receita. Aí um dia eu comprei os ingredientes e o Espírito Santo foi me ensinando a fazer. Só que eu não vou ensinar aqui, né? Aí eu peguei e fiz um pastel de pizza. Ô gente, quando eu fiz esse pastel, todo mundo que provou amou. Até hoje tá na minha cabeça esse pastel. Todo mundo que comeu, só que ele é bom, ele tem que ser frito na hora. Aquele pastel, aquela massa que a gente compra não é portuguesa não. A portuguesa é aquela que você amassa. Essa massa é aquela pocada, pastel de vento, que o pessoal fala, pastel de vento, pastel pocado. Aí eu fiz esse recheio, coloquei numa vasilha, e esse recheio ele dura 3 dias, que você guarda na geladeira. Ô gente, todo dia que eu ia fazer esse pastel, eu pegava lá com a colher, deixava ele na geladeira e colocava e fritava. O queijo derretia junto com presunto, ou mussarela, ou mortadela de frango, mas ficava bom demais. E colocava outras coisas. Ô gente, ninguém nunca comeu um pastel desse. Só que eu parei de fazer porque eu peguei Covid. Na época eu peguei Covid porque
Porque o contato que eu estava tendo com pessoas era muito grande. Apesar que na lavanderia, quando eu pego as roupas, é difícil. Porque eu pego as roupas, eu trabalhar lá na lavanderia, então eu não pego, é difícil a contração, a pessoa pegar essa doença. Mas no pastel eu peguei Covid, fiquei um tempo acamado e fiquei ruim, viu, gente? Fiquei ruim demais. Espera que eu vou mudar a posição para ficar melhor. Aí, gente, então o Espírito Santo, ele nos ajuda. Quantas vezes eu já lavei algumas peças de roupa, gente, que eu tirei mancha, que eu pedi, eu fiz uma oração, falei, Espírito Santo, me ajuda aqui, como é que eu vou fazer com essa roupa? E o Espírito Santo vai lá, ia lá e falava comigo, me explicando tudo. Então ele nos ajuda assim nessas coisas cotidianas do dia a dia. E ultimamente eu me tornei uma pessoa muito introspectiva. Eu tô muito assim, eu evitei, entendeu? Ter muito contato assim com as pessoas. Eu tô ficando mais eu e Deus mesmo. Eu ficando mais na lavanderia sozinho. É um momento mais de introspecção. Eu vou falar para vocês também 2 sonhos que eu tive. Eu tive um sonho. Que eu creio que vai ser uma modinha que vai surgir aí, viu, gente? Uma modinha. Escuta uns barulhos, né? Tem hora que eu tenho medo até de ser cobra, viu, gente? Olha uma de vaca aí, ó. Esse lugar aqui é rural, gente. É cidade rural. Um dos motivos que eu tô tirando minha lavanderia e mudando daqui é por isso, gente. Aqui não rola dinheiro nesse lugar, entendeu? Eu tinha a pretensão de ficar aqui, que eu tenho muita fé. Tem muita fé mesmo. E eu falei assim, eu vou ficar aí e tal, desenvolver um trabalho espiritual, orar pela cidade. Só que depois eu fui ver a cidade, infelizmente, as pessoas, tem muita gente daqui indo embora, tem muita gente mesmo, não tem indústria aqui, não tem emprego, o único emprego aqui é vinculado com prefeitura. E prefeitura vocês já viram como é que é, né? Prefeitura, cidade pequena, nem vou comentar muito não, vocês já sabem como é que é. Mas voltando a falar do sonho, eu tive 2 sonhos reveladores. Eu tive um sonho anteontem. Eu tive um sonho ontem, que no sonho era até envolvido com obra. Que eu via muitos amigos meus, mundanos, amigos ímpios, que eles estavam no bar. Aí quando pensa que não, eles pediam um litro de cachaça. E quando eles pediam um litro de cachaça, gente, tava um e outro. Esse sonho não tem nada a ver de conotação sexual, nada de homossexualidade não, viu, gente? Tem nada a ver, o que eu vou relatar aqui não tem nada a ver com coisa homossexual, essas coisas não. Só que no sonho eu via sempre assim, homens bebendo no bar, e eles pediam um litro de cachaça, não era nem cerveja, era um litro de cachaça, é como se fosse uma modinha. Aí nesse sonho, quando eles pediram um litro de cachaça, aí um pegava o litro de cachaça e virava na boca do outro. E eu achava aquilo muito estranho. Aí quando pensa que não, aí eu ia em outro lugar, eu vi a mesma coisa. Eu vi uns amigos meus de infância bebendo, aí tava dois homens num bar, numa mesa de bar bebendo. Aí eles falavam assim, garçom, traz um litro de cachaça. Quando pensa que não, um pegava o litro de cachaça e entornava na boca do outro. Ô Zé Ramo. Aí, gente, eu peguei e tive esse sonho. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso aí? Aí o Espírito Santo falando, né? Falando comigo, isso é uma nova modinha que vai surgir aí, ó. Satanás inventando moda. Entendeu? De homem pegar os 2 homens pegar, sentar num bar, e em vez de pedir cerveja, não, vai pegar um litro de cachaça e um virando a boca do outro. Eu achei muito estranho aquilo. Eu tive um sonho hoje, gente, ultimamente eu tô tendo muito sonho. Muito sonho mesmo. Eu tive um sonho estranho hoje, que tinha uma mulher que ela tava vendendo num carrinho como se fosse sorvete. Pra mim, aquilo parecia sorvete. Aí que eu chegava para ela e falava assim, eu pegava um pouquinho do sorvete e falava assim, eu quero levar. Aí ela falava assim pra mim, é tal valor, era um valor muito exorbitante. Eu falei, nossa dona, mas está caro demais. Ela falou, é porque as coisas subiram. Ô gente, era como se fosse um pouquinho
Um copinho assim de sorvete, o preço era enorme. Só que no sonho eu ia lá e comprava. Eu falava, eu tô com vontade de comer, vou levar 2. Eu pagava, só que eu achava aquilo um absurdo. Aí eu perguntei e falei, Senhor, o que significa esse sonho? Aí Deus falando assim, ó, o preço das coisas vai aumentar mais ainda. Não fica com expectativa que as coisas vão baixar não, que vai aumentar mais ainda se você tá achando que as coisas estão caras, vai aumentar mais ainda, gente. É por isso que eu falo que nós estamos naquela época, daqui na palavra de Deus, que fala sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse. O cavaleiro preto tem a ver com inflação. Gente, eu vi eu não sei se esse cara é evangélico, essa pessoa que eu vi um vídeo, ele falando que a carne vai chegar um tempo, principalmente no ano que vem, só rico vai comer carne, gente. Só rico vai comer. As coisas estão subindo um preço, está subindo de uma forma tão exorbitante, que ele falou, tem um vídeo no YouTube, eu não lembro, eu assistindo esses dias, ele falou assim, ó, vocês acham que carne, as coisas tão caras, vocês vão ver no ano que vem, só rico vai comer carne. Vocês estão entendendo? E nesse sonho, assim, eu vi essa mulher vendendo como se fosse um sorvete, que eu ia comprar esse sorvete, aí com um pouquinho, era um valor absurdo. Eu falei, dona, mas tá caro demais. Ela falou, mas o preço das coisas tá aumentando. E tipo assim, se Deus mostrou isso em sonho, gente, porque o sonho tem a ver com o espiritual. Tudo que acontece no mundo espiritual impacta depois no mundo material, no mundo físico. Então, se no mundo espiritual eu tiver sonho, então a tendência, as coisas vai subir mais ainda. É Deus me mostrando que, infelizmente, tudo vai subir mais ainda. Vocês estão me entendendo? Tudo vai subir mais ainda. E assim, eu tive sonho de um demônio enorme correndo atrás de umas almas, com um machado, entendeu? Ele brincando assim, esquartejando as almas mesmo. No sonho eu via um demônio correndo atrás, enorme, grande. Aquela cara diabólica correndo atrás, só que ele tinha uma forma meio humana. Ele correndo atrás de algumas almas com um machado enorme e estraçalhava essas almas. Gente, é muito sonho que eu tô tendo. Ultimamente, teve uma inscrita do meu canal que ela postou uma coisa em um dos comentários que ela falou que é verdade. Ela falou assim, irmão Wellington, essas provações que o irmão tá passando, você pode ter certeza que Deus vai te usar mais ainda. Eu, gente, ultimamente, assim, se eu tiver um cochilo, eu já tenho aquele monte de sonho. Entendeu? O mundo espiritual tem se aberto mais a mim, principalmente através de sonho. É só eu dormir um pouquinho, aí vem aquele sonho, vem aquele monte de sonho. É muito sonho mesmo. Entendeu? Então eu creio que o que está acontecendo comigo são recompensas até dessas provações que eu tenho passado. São recompensas. E igual eu falei com vocês, o Espírito Santo, eu tenho uma familiaridade com a voz do Espírito Santo. E eu creio que quem falou comigo ontem foi um anjo. Ele falou na minha mente, eu escutava toda aquela voz falando na minha mente. Entendeu? E eu conversando com ele em espírito também, conversando com ele em espírito, só que ele falava mais. Ele não dava muita pausa para eu questionar. Na verdade, eu levantava questionamentos a ele, só que ele não dava espaço para mim. Era ele que falava mais comigo, entendeu? Não vi o rosto. Só escutei a voz, era uma voz diferente. Eu já tinha aquela dúvida, quase certeza, achando que era um anjo. Só que eu fui buscar na palavra e Deus me deu. Atos capítulo 12, versículo 7 a 11. Em que o anjo livrou Pedro da prisão. Então é isso, meus irmãos. Amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou resolver essa questão da internet. Eu tô gravando esse vídeo agora no meio do mato aqui de Poté, porque esse tipo de assunto, gente, eu não sinto nem a vontade de ficar gravando na praça da cidade, não. Eu tenho que gravar num lugar mais afastado, e vocês veem que toda hora passa gente. Vocês estão me entendendo? Aí, ó, as vaquinhas aí, ó. A área que é essas... gente, eu vou falar uma coisa, eu não tenho ódio dessa cidade, eu não tenho raiva. Eu tô indo embora aqui, não é porque eu tenho ódio, raiva desse lugar, não. Eu queria até que Deus prosperasse esse lugar. O povo aqui é muito humilde. Eu fiquei 6 anos trabalhando nos Correios aqui, entendeu? 6 ou 5.
5 anos praticamente trabalhando nos Correios como gerente. Conheço muita gente. O custo de vida aqui, inclusive, é mais baixo que a minha cidade de Pedra Azul. Porém, a minha cidade rola mais dinheiro, lá oportunidade de emprego. O fluxo de capital, o giro de capital é maior que aqui. Na verdade, eu tenho pena daqui, gente. Eu tenho pena. Fiquei 1 ano orando aqui por esse lugar. Mas, sabe, as pessoas aqui não querem saber de Deus. As pessoas aqui não querem buscar. Você prega. Desses dias mesmo eu preguei para um homem. Eu fui num restaurante pegar umas toalhas para lavar. Entendeu? Aí preguei para um homem falando de Jesus. A gente estava falando inclusive dos preços dos alimentos. Aí ele falou para mim o seguinte, que ele não crê que Jesus está voltando. E ele falou para mim que a Bíblia é um livro filosófico. Aí você vai fazer o quê? Eu não vou ficar batendo boca com uma pessoa. Eu simplesmente fiz minha parte, eu preguei para ele. Preguei a palavra para ele. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo tocar na mente dele, né, convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, amém. Mas vocês veem como é que o povo está tão incrédulo. O povo parece que... Olha que ventinho gostoso. A gente prega, mas as pessoas não querem. E para onde que eu vou? A minha cidade, graças a Deus, foi lá que eu converti. Lá o povo quer saber mais de Deus. Quando eu morei lá, eu fui evangelizado da rua. E graças a Deus, eu tive crença na palavra. Né? Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra maravilhosa que eu deixo com vocês. Vamos buscar mais crescer espiritualmente. Vamos buscar mais fazer a obra de Deus. Eu sei que os dias não estão fáceis, mas Deus é fiel para com a sua igreja. Quando eu falo igreja, para os remanescentes, né, os fiéis. Então, meus irmãos, eu deixo a paz do Senhor Jesus Cristo para com cada um de vocês que acompanham esse canal. Intercessor Wellington Lucena. Um abraço e amém.